Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como usar o QGIS ou Sistema de Informação Geográfica QGIS para fazer fiscalização ambiental, tá? Dois exemplos serão dados, um a partir do zoneamento de uma pessoa, outro a partir da execução de parâmetros existentes lá no novo Código Florestal. Então eu tenho um projeto aqui no QGIS 3.16, tá? Vou começar aqui pelo zoneamento, mas antes eu vou mostrar aqui como é que eu faço a organização desses dados aqui no meu computador. Então eu tenho uma pasta com o nome do projeto, tá? E dentro eu vou colocando os dados, né, auxiliares, entrada e saída. Aqui ficariam os mapas que serão elaborados e aqui os projetos que estão salvos, tá? Então esse é um projeto que está salvo. Só fiz até agora importar os dados para esse projeto e vou começar a trabalhar com eles agora, tá? Bom, tenho aqui zonas especiais de preservação do município de João Pessoa e tem os limites de João Pessoa, tá? Do município de João Pessoa. Ambos são dados da prefeitura. Esses das zonas especiais de preservação são dados, são amostras, né, de dados aqui que servirão somente para fins didáticos. Então, todos esses polígonos verdes que a gente observa são dados, são zonas especiais de preservação. Se a gente olhar lá no Código de Urbanismo, a gente vai ver que existem alguns tipos de zona, né? As chamadas ZEP, né? Então tem a ZEP 2, ZEP 3, ZEP 4, ZEP 5. Então tenho todas elas organizadas aqui na tabela de atributos, né? Então 5 polígonos desses aí correspondem a ZEP 2, são aqueles amarelinhos lá. 2 polígonos correspondem a ZEP 3, são esses dois aí. Um polígono corresponde a ZEP 4, que é esse aqui, né? E um polígono corresponde a ZEP 5, que é essa outra aqui. Lá pelo Código de Urbanismo, né? Lá nos anexos, a gente vai ver que a ZEP 3 e 4 são áreas integralmente protegidas, né? Então não pode ter infraestrutura urbana dentro delas, tá? Nenhum tipo de atividade. A não ser na ZEP 3, se não me engano, como na Mata do Buraquinho, né, que é uma mata que fica aqui no coração da cidade, que pode ter atividades do IBAMA, né, da CAGEPA, enfim. As demais atividades não podem. Bom, então vamos pegar aqui um exemplo da ZEP 3, esse polígono aqui que está selecionado. Vou dar um zoom para lá. Né, vou desselecionar ele, tá? E vou tirar essa cor, né? Vou botar aqui um preenchimento transparente e vou colocar um contorno verde, apenas para a gente poder observar o contorno. Cadê aqui um pouquinho mais grosso, 0,5. Ok. Então tá aqui, ó. Essa zona aqui, embora ela não esteja de fato já referenciada com a imagem, né? Está um pouco deslocada aí das coordenadas reais, ou a imagem tá, eu acredito que seja o polígono. A gente tem uma diferença de posicionamento que pode acabar englobando aqui dentro da zona alguma coisa que de fato não está lá na realidade, né? Mas a gente percebe que, ó, dentro da própria zona aqui, a gente vê áreas descampadas, né, desmatadas, a gente vê que tem algum tipo de atividade humana exercida por aqui, algum tipo de extração, tem estradas, né? Então, enfim, tem algum tipo de atividade. Então, isso aí já configura um tipo de conflito no uso do solo com relação às regras determinadas para essa zona, tá? Então, aqui a gente tem uma situação que infringe, né, o que está na normativa lá no Código de Urbanismo, tá? E dessa forma podem ser feitas outras averiguações, né, de acordo com o tipo de zona que está sendo estudado. Ó. Essa aqui também é uma ZEP 3, né? Aqui é a mata do buraquinho. A gente percebe que a mata está relativamente protegida. Aí, né? Tem aqui a sede do Jardim Botânico, que é uma atividade permitida. Tá? E, enfim. Existe uma maneira mais precisa, né, de detectar isso quando você vetoriza nessas áreas que aparentemente são conflituosas, né? E você vai saber a quantidade, qual o tamanho dessa área, né, em hectare. E isso pode ser, a partir de ser feita uma fiscalização em campo. Então, esse é um instrumento bastante
pertinente para os gestores, né? E uma outra maneira de fazer isso é através do complemento MapBiomas. Tem aqui o MapBiomas Collection, eu posso adicionar aqui o MapBiomas. Ele vai me colocar aqui uma imagem classificada do ano de 2019, na qual a gente percebe que, de fato, existe área não vegetada dentro da zona aqui de preservação especial, né? Então veja, essa área vermelha aqui é o que? Infraestrutura urbana, né? Se eu ligar aqui mineração, não vai aparecer mineração, mas vai aparecer infraestrutura urbana, tá? Claro, pode haver o erro aí do classificador também, né? Mas pela própria imagem, deixa eu desligar aqui o MapBiomas, pela própria imagem de satélite, né? Mais recente, a gente identifica áreas sem vegetação, áreas não vegetadas. Então, esse é um exemplo, tá? Esse é um exemplo aqui no zoneamento de uma pessoa. Um outro exemplo que eu gostaria de dar para o novo Código Florestal vai envolver aí três situações, tá? Duas sobre área de preservação permanente, as chamadas APPs, que são aquelas áreas de entorno que precisa haver vegetação para proteger um determinado elemento. No caso aqui, os olhos d'água e o açude de Jatobá 2. Tá? E o outro exemplo é com relação à reserva legal. Tá? Como delimitar uma reserva legal utilizando o QGIS. Então vamos começar aqui. Deixa eu só ajeitar a cor desses limites de princesa, fica mais visível. Pronto. Então eu tenho aqui, começando pelo açude de Jatobá, tá? A gente viu na legislação, lá no novo Código Florestal, que o reservatório hídrico vai ter na sua licença ambiental o valor da reserva legal, né? Quando é um reservatório projetado, construído como os açudes, né? Nesse caso aqui, como eu não tenho acesso à licença ambiental do Jatobá, eu vou estipular um valor, tá? E a gente vai usar a ferramenta apenas para observar como se faz essa delimitação. Então, no caso do açude de Jatobá aqui, eu tenho uma vetorização dele, né, no seu período maior de cheia, tá? Essa vetorização aí de 2010. E veja que na imagem, que provavelmente é de 2019, o açude está menor, né? Mas a gente vai pegar o período aí de maior cheia dele. E usar a ferramenta que está lá no complemento MMQGIS, chamada Buffer. Então, eu vou criar um buffer. Certo? Então, a camada de entrada é o açude de Jatobá 2. O raio desse buffer, ou seja, o buffer é aquela área que vai ser extrapolada, né? Eu vou definir um raio para isso. Então, eu vou dizer que tem que ser 50 metros, por exemplo. Tá? 50 metros o raio desse buffer. Então, a partir das margens, o programa vai se afastar 50 metros da margem e traçar uma linha que, no fim, vai gerar uma área que é a área de preservação permanente, ou seja, a área que precisa ser preservada. E vou salvar isso aqui lá na pasta dados, saída, né? Vou chamar aqui de app Jatobá 2, sempre evitando colocar acentos e espaços. Ok, gerou. Então tá aqui app, eu vou trazê-lo aqui para baixo do açude, para a gente ver que esse excedente vermelho aí é a área que deveria estar sendo protegida, no nosso exemplo aqui, tá? Então deixa eu colocar aqui colocar uma cor transparente e vou colocar a borda como sendo verde, com um traço mais grosso, tá? Se a gente aproximar, a gente vai ver que nem tudo realmente nesse espaço é vegetação, tá? Tem vegetação, tem área descampada também, tem terrenos, né? Tem agricultura, enfim, tem os mais variados usos aí que a proximidade com um reservatório hídrico propicia, né? Então, essa zona criada aqui, ó, é a chamada área
de preservação permanente, certo? Então, um exemplo de zona. Mas o novo Código Florestal, ele também fala da proteção dos olhos d'água, né? Então, eu tenho aqui 2 exemplos de olho d'água. Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil. Vou colocar aqui um azul. Tenho 3 exemplos aqui de olhos d'água. Deixa eu aumentar aqui o tamanho desse ponto. 3, tá bom. Então, eu tenho 3 exemplos aqui, ó, 3 pontos. Um na cidade, 2 na zona rural. Tá? Esses são olhos d'água que foram identificados e coletados em campo. Né? Foi lá, pegou o ponto. Para esse tipo de elemento aqui, o olho d'água, a legislação determina que o raio de proteção tem que ser de 50 metros. Então, novamente, criar buffer. No caso, o dado de entrada vai ser o olho d'água, 50 metros, já está aqui configurado. E eu vou chamar isso aqui de app olhos d'água. Tá? Então, vou aplicar. E aí, foi gerada aqui uma camada chamada app olho d'água. Vou colocar também uma cor transparente e uma cor verde no entorno, né? Aumentar também aqui a espessura para ficar mais visível. Deixa eu diminuir agora o tamanho do ponto, ficar melhor de ver. Voltar a ser 2. Ok. Então vamos aproximar de 1 aqui. Bom, ó, aqui no meio, no ponto, eu tenho um olho d'água. E dentro desse círculo aqui, tudo deveria ser vegetação. Tá? Mesma coisa no outro ponto que a gente tem. Né? A gente já identifica aqui pela forma desse terreno aqui sem vegetação, que aqui tem uma atividade antrópica, né? Exatamente onde tem um olho d'água que também está infringindo a legislação. E o outro ponto que fica lá na cidade, que é exatamente onde tem um açude, né? Um pequeno corpo d'água ali no meio da cidade, tem um olho d'água também que deveria ser protegido aí dentro desse raio de 50 metros. Tá? Então, essa é a forma que a gente consegue delimitar uma área de preservação permanente utilizando o sistema de informação geográfica. O terceiro exemplo que eu queria dar, nessa questão do novo Código Florestal, é sobre a reserva legal. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui dos limites do IF para não confundir com os limites de princesa, né? Deixa eu ver aqui. Vou botar um vermelho. Então, esse polígono vermelho aqui são os limites do campus Princesa Isabel, tá? Do IFPB. E essa linha branca são os limites de Princesa Isabel. Então, veja, a maior parte do nosso campus está no estado de Pernambuco, né? Aqui para sudoeste é Pernambuco e para nordeste Paraíba. Então, olha só, a reserva legal para os terrenos que ficam localizados no bioma Caatinga tem que ser no valor de 20% da área daquele terreno, né? Então, eu vou pegar aqui, abrir a tabela de atributos, vou calcular essas áreas, aqui eu já tinha calculado, mas eu vou apagar fazer de novo. Vamos lá, apagar as áreas, tá? Deixar só o ID, e vou criar 2 campos, um para obter a área total desse terreno, né, dos limites do terreno do IF, e outro para saber quanto é 20% dessa área. Então, primeiro, vou criar uma área, um campo chamado área HA. Por quê? Porque está em hectare, né? Então, aqui pode ser 10, 3, não preciso mexer, mas tem que ser decimal, certo? E aqui eu vou colocar uma fórmula, uma equação, uma expressão, que vai fazer o cálculo dessa área. Como ela automaticamente se dá em metros quadrados, eu preciso dela em hectare. Então, vou dividir esse valor por 10.000, tá? Dividindo por 10.000, eu vou ter o valor em hectare. Então, 81,29 hectares. Esse é o valor da área aproximada aí do IF. Bom, e quanto é 20% disso? Então, vou novamente abrir a calculadora de campo e vou chamar esse outro campo de área RL, ou seja, a área da reserva legal, né? Também decimal. E aí eu vou pedir para ele calcular para mim
20% do que está no campo área HA. Então, campo área HA, vou encontrar aqui em campos e valores, tá aqui, e vou multiplicar isso aqui por 0,2, ou seja, 20%. Ok? Então, eu tenho aqui 20%, tem que ser, esse valor é um valor mínimo, né? Então, pode ser mais, mas tem que ser no mínimo 16,25 ou 16,26 hectares reservados para a vegetação. Tá? Então, a partir disso eu faço aqui uma delimitação, pode ser manual no próprio QGIS, né? Vou criar um vetor e vou vetorizar, aqui eu vou fazer uma edição e vou fazer aqui um polígono que tenha 20% da área total desses limites, tá? Então, como é que eu crio um polígono? Eu venho aqui, ó, nova camada Shapefile, vou escolher uma pasta, vou chamar ela de RL, o arquivo de saída, né? Vou chamar de RLFPB. Eu quero que ele seja do tipo polígono. O SRC dele vai ser 31984, porque eu estou no sistema UTM-24 Sul. Certo? E aqui eu já posso adicionar um campo chamado área hectare, que vai ser decimal. O comprimento não precisa ser 20, vou colocar aqui 10,3 como valor padrão. E vou adicionar o campo à lista. Então, eu vou criar um shapefile do tipo polígono, com o SRC referenciado a UTM Zona 24 Sul, com dois campos, ID e área hectare. Então, ok. Sim, vou substituir. Então, criou aqui. A princípio, esse dado está vazio, né? Acabei de criar ele. Eu vou configurar logo as cores dele. Vou colocar um preenchimento diferente aqui, tá? Vou colocar aqui padrão de linha na cor verde, tá? E vou acrescentar aqui mais um polígono sem preenchimento, porque aí ele fica com a borda e achurado com linhas verdes, tá? Ok. Então, definida a simbologia, agora eu vou editar esse polígono e vou escolher aqui um lugar para fazer a vetorização, né? Vou começar por essa ponta aqui, tá? E vou vetorizando até encontrar um valor que se aproxime lá dos 16 e quanto? 16,26 hectares, certo? Bom, eu preciso ligar essa ferramenta aqui, ó, habilitar a aderência, tá? Porque quando eu estiver vetorizando aqui com a reserva legal, ele automaticamente juntar aos vértices dos limites do campo. Então vejam, quando eu chego perto de um vértice, ó, ele automaticamente identifica e já vai colocar exatamente em cima o cursor, né? Então eu consigo vetorizar fazendo essa aderência aí. Então vamos lá, vou começar a vetorizar daqui. É importante a gente aproximar bem, né? Para não escapar nenhum vértice. Então eu vou desenhando aqui. Quando eu fechar esse polígono, aí eu posso conferir se ele realmente tem 20% da área do terreno. Então, eu vou fazer uma primeira tentativa aqui. Primeira tentativa. Então, vou pegar toda essa área aqui. Vou fechar aqui o polígono com o botão direito. E dê um OK. Agora, vamos fazer o cálculo lá, né? Abrir tabela de atributos. Vou abrir a calculadora de campo. E vou pedir para atualizar o campo área hectare. Procurando aqui a expressão área dividido por 10.000, né? Que eu preciso dela em hectare. Então tem 11,70 ou 11,71. Então eu tenho que aumentar mais essa área porque ainda não está nos 16,26 lá que eu preciso. Como é que eu faço? Então eu vou voltar aqui mais para a ferramenta de vértices, né? Para fazer uma edição aqui, ó. Aumentar para cá, tá?
Ó, como eu alterei o vértice, eu preciso agora acrescentar um vértice para fechar o anterior. Certo? Ok. Então, salvar. Vou novamente atualizar isso aqui para saber qual é a nova área. Aqui, mesma expressão, né? A área dividido por 10.000. Ok. Então, 14,70. Então, posso aumentar mais ainda, né? Vamos ver aqui. Então, novamente, ferramenta de edição. Já está. Vou pegar esse vértice e aumentar para cá. E vou criar um novo vértice para colocar no lugar. Aumentei um pouquinho. Vamos aumentar do outro lado também. Vamos ver aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu preciso repor esse vértice aqui que eu tirei, né? Feito. Salvo. Volto para atualizar esse valor. Lá, atualizar, colocar a expressão novamente. Dividido por 10.000. 18,80. E foi demais, né? Então vamos diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui na ferramenta do vértice e vou botar ele para o vértice anterior. Ok. Vamos lá. Atualizar. Deixa eu salvar logo. Atualizar o campo. Geometria, área dividido por 10.000, né? Pronto, 16,30. Tá melhor, né? 16,30. Vamos ver qual a porcentagem disso com relação à área total. Então a gente viu que a área total, vou salvar, criar aqui um campo como área total, que também vai ser o número decimal. Essa área total é quanto? 81,30. Vamos arredondar aqui, né? 81,30. Então, 81,30. Agora eu vou criar um novo campo, já direto na calculadora de campo, chamado área porcentagem, tá? Área porcento. Esse é o número decimal, que não precisa ser tão grande, né? E vou fazer a porcentagem, que é da área da reserva legal dividido pela área total, vezes 100, né? Ok? Então eu tenho 20,05%. Ou seja, tá ok, né? Tá acima dos 20%, passando aí 0,05%, tá? Então essa área aqui pode ser uma área definida sem prejuízo, creio eu, para ninguém. Ok? Então, pessoal, é isso. Aqui foi um exemplo de delimitação de reserva legal. Então, toda essa área aqui tem que ser uma área de vegetação, não pode ser mexida. Área de preservação permanente, a gente viu para os olhos d'água e para o açude de Jatobá, por exemplo, mas pode ser para rios, lagoas também, né? E a gente viu um exemplo lá do monitoramento, né, do uso do solo dentro de zonas especiais de preservação, no caso de João Pessoa. Então, bons estudos aí a todos. Até mais.